Eita, rodadinha boa, rodada 29, galera! Salve, rapaziada! Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal, trazer para vocês aí as dicas e análise dos jogos para a rodada de número 30 do Cartola FC. E viemos de uma bela mitada na rodada 29, 121 pontos para conta do pai. Rapaziada, pegamos muito bem aí a nossa análise do finalzinho, né, na live de fechamento. Por isso que é importante que você esteja na live de fechamento, porque lá a gente faz os últimos ajustes numa rodada que tinha muitas dúvidas, com muitas opções. Inclusive na live eu falei, gente, essa é a rodada para ir com os medalhões. Ir com os medalhões seria fazer o diferente na rodada, e realmente deu certo. Os medalhões corresponderam. Não estava entendendo muito bem a lógica de deixar os melhores jogadores fora do melhor jogo da rodada. Mantive a minha posição. Inclusive, quem viu o vídeo lá de antes do fechamento da rodada 28, que eu sempre posto quando a rodada é curta, eu posto o vídeo lá antecipando a próxima rodada, meu time é praticamente o mesmo. Eu não mandei quase nada, eu já estava com essa convicção desde antes e graças a Deus deu certo e viemos de uma bela mitada. Agora vamos em busca de uma outra mitada, quem sabe na rodada 30. Mas antes vou pedir para você, meu amigo, minha amiga, se inscreva no nosso canal, que ajuda demais a gente continuar crescendo na plataforma. Deixa o like, que ajuda demais também. Diz aí nos comentários como foi a sua pontuação na rodada 29. Mitou, zicou, manteve aí, ó, bancou a galera dos medalhões aí, foi bem na rodada? Diz aí nos comentários, a gente bate um papo sobre isso. E também segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC no Kawaii, no TikTok e também lá no Instagram. Rapaziada, aqui embaixo vai ter um link que vai te levar exclusivamente para o nosso grupo de ligas, onde vai ter a nossa Liga Mata-Mata com as inscrições abertas. Então clica nesse link e me chama no privado para poder participar do nosso Mata-Mata e também das nossas ligas Tiro Curto. A Liga Tiro Curto vai estar no primeiro comentário fixado, que são as ligas lá pelo rodada 10, tá? Então, Liga Mata-Mata, me chama no privado lá no WhatsApp, e as ligas Tiro Curto é só clicar no primeiro comentário fixado, vai cair no rodada 10 e lá você coloca o seu time. Então vamos lá, rapaziada, para o nosso vídeo, rodada 29, não, rodada 30 do Cartola FC, em busca de, quem sabe, mais uma mitada. Então é isso aí, galera. Olha aí a nossa pontuação na rodada passada, 121 pontos, uma bela pontuação. Ficamos muito acima da média dos cartoleiros. Eu não confio muito nessa média, tá? Eu acredito que a média dos cartoleiros ficou ali entre 80, 90 pontos, 70 e 90 pontos ali, né? E o nosso time aí deu uma bela mitada nessa rodada e vamos em busca de uma outra mitada, quem sabe aí nessa rodada, tá bom? Então tá aí, galera, teremos uma semaninha aí pra estudar a rodada. Não tem jogo durante a semana aí de ligas, eu acho que não vai ter, né? Só vai ter na semana que vem, se eu não me engano, jogo pra Copa do Brasil, se eu não me engano, e também para Libertadores da América. Eu não sei, eu vou pesquisar direitinho. Claro que esse aqui é um vídeo ainda de começo de semana, a gente vai fazer o esboço do nosso time aqui, analisar os jogos, claro, mas vamos também estudar para ver se vai ter jogo no meio dessa semana aí para a Sul-Americana ou para Libertadores da América, né? E se tiver também na semana que vem, ficar aí atento para quem vai poupar ou não jogadores. Copa do Brasil só vai ser em dezembro, então estamos tranquilo com alguns times aí que estão disputando a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, que joga contra o Ceará em casa, precisando muito se reabilitar. O time do Galo precisa vencer esse jogo aí, não tá vindo bem no campeonato, tá jogando bem mais ou menos, então eu vejo um potencial sim pro Galo até de repente aqui fazer uma boa rodada, tá? Tô pensando em colocar o Hulk nessa, tá? Já houve uma notícia aí que o Galo tava querendo se desfazer dele, mas me parece que é meio que fake essa notícia, e parece que ele vai permanecer no Atlético Mineiro. Então vamos ver aí se vale a pena a gente de repente escalar um Galo contra o Ceará que tem uma boa defesa, tá? Outros nomes interessantes também podem ser aí o Scarpa, né? Que eu acho que pode valer a pena, e eu ficaria por aí, tá? O Galo realmente não tá com uma pontuação tão boa assim, não. Não tá tão vindo tão bem aí no campeonato com nomes que se destacam. Vitória e Corinthians, eu até gosto do Vitória, mas vai ser um jogo complicado contra o Corinthians, tá? Apesar do Corinthians aí vir também oscilando no campeonato, fez uma boa partida na última rodada, o Vitória conquistou uma vitória importantíssima, continua na zona de rebaixamento, mas deu um passo incrível para poder sair, vem dos últimos 4 jogos de 3 vitórias, então tem um potencial sim, tá? Volta o Renato Kaiser, é um nome interessante para a equipe do Vitória, volta o Eric também, que é um nome muito bom aí pra gente poder ficar de olho, beleza? Pelo lado do Corinthians, sempre a gente pode ficar de olho na trinca, Memphis
Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, tá? Até gosto do Yuri Alberto para essa rodada novamente. Fluminense enfrentando o Internacional. O Fluminense precisa reabilitar com a torcida, mas o Inter vem de uma melhora com o Ramon Dias, tá? Então eu acredito que vai ser um jogo equilibradíssimo, tá? Com chances de gols para os dois lados. Fluminense, na minha opinião, caiu um pouquinho de produção, precisa voltar a marcar gols, né? Precisa se decidir se o Germancano vai continuar. Foi uma derrota terrível para o Vasco, então eu vejo ainda um potencial para gols, mas com o pé atrás, tá? Não aconselho jogadores de defesa de nenhum dos dois lados, mas eu vejo potencial para Alan Patrick, vejo um potencial para o Vitinho, que fez uma boa partida na última rodada pelo lado do Internacional, Bernabé, que é um cara que consegue entregar boa pontuação, e pelo lado do Fluminense, o Lúcio Acosta é um nome interessante, John Kennedy ou Germancano são nomes bons também para a rodada, tá? Poderia citar aqui o Thiago Silva, mas não confio muito no SG do Flusão, então é um jogo muito em aberto. Esporte Clube do Recife enfrentando o Mirassol. Eu gosto muito do Mirassol nessa rodada. Walter é um nome muito bom pensando em defesas, é um goleiro que tem mais defesas no Campeonato Brasileiro, tá voando demais o Walter, vale muito a pena para a rodada. Reinaldo é outro nome muito interessante para essa, não sei se nessa eu vou com ele, tá? Tá bem valorizado, mas é um nome a se considerar, tá bom? Eu gosto muito dele para essa rodada. E do meio para frente ali, Negueba, o Alisson são nomes sempre interessantes. Pelo lado do esporte, o Derek Lacerda é sempre um bom nome para a rodada aí pelo lado do esporte. Fortaleza enfrentando o Flamengo, vejo um potencial muito bom para o Flamengo aqui nessa rodada, tá? Principalmente pelo jogo contra o Fortaleza, que é o vice-lanterna do campeonato e não tem conseguido se reabilitar na competição. Vejo um potencial para SG do Flamengo aqui, Rossi é uma boa aposta, principalmente para defesas, o Fortaleza deve ir para cima tentando vitória, então eu vejo um potencial sim para muito trabalho do goleiro do Flamengo, sem contar que se tiver um pênalti, a chance dele pegar é alta, é um dos goleiros que é expert em pegar pênalti, né? Então sim, vejo um potencial muito grande para o Rossi do Flamengo, tá bom? Outro jogador que eu acho muito interessante, galera, é o Emerson Royal, cara, ele fez uma boa média básica na última rodada, mesmo tomando gol, eu acho que vale a pena demais ficar de olho no Royal, tá? Tem um potencial interessante para essa rodada, e claro, Arrascaeta, Pedro, essa galera aí não tem nem como dizer, né? O Luiz Araújo é outro nome que eu gosto muito também para essa rodada, vamos ficar de olho nessa turma, beleza? Passando agora para São Paulo e Bahia, veja um jogo equilibrado, São Paulo ali brigando para poder subir na tabela, mas vem de péssimos resultados nos últimos jogos, e o Bahia, que vem bem aí no campeonato, fez uma boa, meteu uma goleada aí na última rodada, né? Veja um potencial aqui interessante para gols para ambos os lados, então dá pra gente ficar de olho no Ferreirinha, no Luciano, no Tapia. Gosto muito também pelo lado do Bahia, do Thiago, que fez gol, né? O William José acabou marcando também 2 gols, se eu não me engano, fez um gol e deu uma assistência, foi muito bem. Podemos ter a volta do Juba, que é um bom lateral, mas fora de casa o Bahia vem oscilando um pouco, né? Então São Paulo precisa se reabilitar, é um jogo arriscado, não confio nas defesas aqui, mas do meio campo pra frente tem bons nomes, tá bom? Botafogo enfrentando o Santos, outro jogo muito bom pra rodada, Santos muito mal, o Santos tem, cara, os próximos jogos do Santos são muito difíceis, e essa vacilada contra o Vitória pode ter decretado aí de repente até o rebaixamento do Santos, tá? O Santos tem uma sequência com Botafogo, Palmeiras, Flamengo, jogos muito difíceis, então eu vejo o Botafogo muito favorito para essa rodada aqui, tá? Botafogo que venceu fora de casa, um jogo muito interessante, na última rodada, na rodada anterior não foi bem jogando em casa, perdeu, e agora fora de casa conseguiu um bom resultado, tá? Então o Cris Ramos é um nome interessante para a rodada, eu gosto muito dele. Se o Montoro voltar, tá machucado, né? Não sei se já se recuperou, mas eu vejo bons nomes aqui pro Botafogo. Podemos ter a volta do Alexander Barbosa, que é um bom zagueiro também para essa rodada. Cuiabano, se tiver ali, também vale muito a pena, a gente pode ficar de olho nele. Eu gosto muito do Cuiabano, se for pro jogo, vale muito a pena, tá? Então, e o Savarino, que é um ótimo jogador também, sempre tá entregando boas pontuações. Então, o Botafogo, na minha opinião aqui, dá pra gente escalar aqui bons jogadores aqui do Fogão, tá? Gosto também aqui desse jogo do Grêmio contra o Juventude. Olho aí no centroavante do Grêmio, né, que vem fazendo alguns bons jogos, mas é um jogo arriscado, tá? Vejo um potencial até de repente para um SG. Wagner Leonardo é um nome interessante, mas o Grêmio é aquele equipe que não passa confiança, né? O Marcos Rocha, cara, é um nome interessantíssimo porque entrega muito desarme e tem apoiado bastante o ataque, então é um nome que tá fazendo muita média básica. Vale a pena ficar de olho no Marcos Rocha, tá? Vejo um potencial absurdo aqui para o Grêmio, vale a pena aqui alguns jogadores, tá bom? Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. Vasco também vem muito bem no Campeonato Brasileiro, subindo a tabela. Red Bull Bragantino vem de derrota pro próprio Juventude. Vejo um potencial pro Juninho Capixaba. Vindo pro jogo, vale a pena demais. Gosto também do Pedro Henrique, zagueirão. E o John, cara, é um bom meio campista. Pelo lado do Vasco, claro, Ryan, cara, tá jogando demais, tá voando o garoto. Acho que vale muito a pena. Ele sentiu um pouquinho na última rodada, talvez nessa eu deixe ele de fora. Vejo um potencial bom aqui pra ele aqui. E do Felipe Coutinho aqui, o PH. São nomes interessantes aqui do Vasco, tá? Sem contar também que o Léo Jardim para defesas pode ser uma boa.
E fechamos a rodada, galera, no domingo, aí com Palmeiras e Cruzeiro, jogo aqui do top da tabela. Veja um potencial para o Palmeiras, precisando muito se reabilitar. Vitor Roque tem feito gol todo jogo, fez gol na difícil defesa do Flamengo e eu devo continuar escalando ele. Vejo um potencial muito bom, principalmente pro meio de campo, né? O meio de campo do time do Palmeiras é fortíssimo. Flaco Lopes é outro nome interessante, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Maurício, se for pro jogo, vale a pena. Até mesmo o Andreas Pereira são nomes bons pra rodada, mas é arriscado aqui sair gol pros dois lados. Por isso, olho também aí no Caio Jorge, que deve voltar pra equipe, junto com o Matheus Pereira, que são nomes aqui que eu acho muito bons também, tá? Então, é um jogo que provavelmente terá mais gols aqui, como foi Flamengo e Palmeiras, jogo de gols, beleza? Então é isso aí, galera. Resumimos aqui a rodada 30, lembrando que a gente vai fazer mais estudos durante a semana. Vamos ver aqui os confrontos da Libertadores da América, se vai rolar nessa semana ainda ou se vai ser só na semana que vem. Vamos ver se times aí vão poupar, vamos ver notícias aí, né? Então a gente vai atualizar esse time na sexta-feira, beleza? Sem contar que no sábado tem a nossa tradicional live de fechamento, que deve ser aí às 2 horas da tarde no sabadão, tá? Horário tradicional das nossas lives. Então aguardo você lá pra gente fazer os últimos ajustes em busca de uma bela mitada na rodada de número 30, reta final do Campeonato Brasileiro. Agora vamos lá montar um time base para essa rodada em busca aí de mais uma bela pontuação. E vamos começar aqui já pelo gol, rapaziada. Então, galera, sinceramente para vocês, eu acho muito boa opção aqui o Walter e o Rossi, tá? Acho interessante também aqui o Lucas Arcanjo, com potencial aqui para muitas defesas, tá? Léo Jardim, mesmo sendo fora de casa, eu acredito que deve trabalhar bastante. Gabriel Brando, de repente pensando no SG, é um bom nome para rodada. E o Léo Link, do Botafogo, também vejo com um potencial muito bom para essa, tá bom? Eu vou fechar por enquanto, galera, com o Rossi do Flamengo, tá, galera? Porque eu gosto muito do Rossi, tem o potencial do pênalti, tem o potencial aí de defesas. O Flamengo é a melhor zaga do campeonato, então vou fechar com ele por enquanto, tá? Mas, ó, minha segunda opção é o Walter, que é um ótimo goleiro e tem feito muitas defesas. Olha só, Walter tem aqui 80 defesas, tá? E o Rossi tem cerca de 71 defesas, beleza? Então são dois grandes goleiros. O Rossi acho que já tem 3 pênaltis defendidos. 3 pênaltis defendidos, absurdo, né? Então, Rossi será o meu goleiro por enquanto. Vamos passar agora para nossa zaga. Aqui na zaga, rapaziada, acho bom o Gustavo Gomes. É um cara que fez gol na última rodada. Cara, o Gustavo Gomes é terrível, né? O bicho é bravo demais. 11 pontos no jogo que o Palmeiras tomou. Se eu não me engano, acho que tomou aí 3 gols do Flamengo, né? Rapaz, que zagueiraço, né? Mas eu vou fechar dessa vez com o Alexander Barbosa, galera. Acho que tem um potencial para ele desarmar bastante aqui contra a equipe do Santos. Santos que não vem bem no campeonato, não conseguiu fazer um golzinho na zaga do Vitória. E o Botafogo vem fazendo bons jogos aqui. No último jogo em casa não foi bem, mas no último fora foi bem. Vamos torcer aqui com a volta do Alexander Barbosa o time consiga ficar mais firme na defesa ali, tá? Outros nomes que eu gosto para a rodada são Arboleda contra a equipe do Bahia. Acho que tem um potencial muito bom, tá? Claro, o Vitor Hugo do Galo também é um nome interessante. Mesmo jogando aqui em casa contra o Ceará, tem chance de segurar um SG. O Murilo é um outro nome bom também. Volta à zaga da equipe do Palmeiras. Gosto também aqui do Sabino, da equipe do São Paulo, tem um potencial muito bom. Alan Franco é outro nome interessantíssimo também, tá? E eu vou te falar a verdade, galera, não tem muito assim não. Ivan Roman, nome bom também, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Mas eu vou fechar por enquanto, galera, com o zagueiro do São Paulo. Vou fechar com o Arboleda contra o Bahia. É arriscado, o Bahia tá jogando bem, risco do São Paulo tomar gol é grande, tá? Mas eu acho que vale a pena. Caso chega lá na frente, eu devo mudar para um zagueiro do Galo, tá bom? Que também é outro que não passa muita confiança, mas, né, que tem um confronto um pouco mais interessante aqui, com uma possibilidade de SG um pouco maior, na minha opinião, beleza? Então vamos lá agora passar para as laterais. Nas laterais, rapaziada, tava aqui com o Paulo Henrique na última rodada, que jogaço fez o Paulo Henrique, vale muito a pena. Gosto muito do Bernabé de novo para essa, mitou nessa última rodada aqui, tá? O menino dele para valorizar tá bem alto. Reinaldo, outro nome muito bom para rodada, mas eu acho que nessa aqui eu vou deixar o Reinaldo descansar um pouco. Tô pensando também bastante no Emerson Royal, que nesse jogo aqui pode segurar o SG, tá? É um jogador interessantíssimo. Olha o Juninho Capixaba aqui, podendo também fazer muito desarme. Vale muito a pena pra rodada, tô de olho nele, mas eu vou fechar por enquanto com o Cuiabano da equipe aqui do Botafogo, tá? Acho que tem um potencial bom, gosto pela ofensividade, tá sempre fazendo média básica. Na última rodada eu fiz 3,40, gosto dele. Outros nomes interessantes aqui são o Alexandro, gosto do Samuel Xavier, chega muito bem
no ataque, né? Costuma ir muito bem. Gosto do Enzo Dias também, é um cara que entrega muita média básica pela equipe do São Paulo, é muito bom lateral. Gente, a gente tem bastante bons laterais. Ó, o Guilherme Arana também, um nome interessantíssimo jogando em casa. É uma boa, tá? Eu acho que eu vou fechar com o Guilherme Arana por enquanto, eu não tenho ninguém do Galo, né? Vamos fechar aqui com o Guilherme Arana, mas eu tô muito aqui pensando no Emerson Royal, no Bernabé, tá? Um Reinaldo até corre por fora aqui nessa rodada, beleza? Então, por enquanto, estamos indo assim, com bem diversificações aqui na defesa, tá? Por enquanto, vamos assim, mas lembre, tem possibilidade de mudanças esse time aqui lá na sexta-feira, eu vou dar uma atualizada, beleza? Sexta ou quinta. Então vamos lá, galera, passando aqui pro meio de campo. No meio de campo, vou continuar com a Arrascaeta, vai enfrentar o vice-lanterna do campeonato e difícil deixar o homem de fora. O cara é brabo demais, gente. Como que você deixou o homem de fora numa rodada daquela? Eu não entendi a galera tirando o Arrascaeta. Mas tá aí, né? Fazer o quê, né? As pessoas são assim. Então vamos lá, a Arrascaeta tá no meu time. Eu gosto do Matheus Pereira, mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil aqui contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras tem um bom meio campo, apesar que o Arrascaeta fez uma boa partida, não sei, eu ainda tô meio na dúvida com ele, tá? Acho muito bom o meio de campo aqui da equipe do Palmeiras e eu vou fechar aqui com o Felipe Anderson, que na última rodada o cara meteu mais 7,30. O cara tá muito brabo na média básica, apesar de ficar de olho, galera, que a equipe do Cruzeiro não costuma ceder muito para meio campista, tá? Então toma cuidado aí, tá bom? E eu vou fechar também com o Savarino do Botafogo. Veja um potencial aqui pro Botafogo contra o Santos, tá? Mas outros nomes bons são o Lúcio Acosta da equipe do Fluminense, o Veiga, se for pro jogo aqui do Palmeiras, vale a pena. Matheus Pereira é um nome muito bom para a rodada. Alan Patrick também é um nome interessante contra o Fluminense. Cara, não dá para descartar o Alan Patrick completamente, mesmo sendo jogo fora de casa. John é outro nome muito bom contra o Vasco da Gama. Gosto demais dele, acho que tem um bom potencial aqui para essa também. Santi Rodrigues é outro cara que consegue entregar uma bela média básica. Na última eu meteu mais 8,50, cara. Eu tô bem na dúvida se eu vou de Savarino ou se eu vou de Santi Rodrigues, tá? Mas eu acho que é mais ou menos isso aí para meio campistas. Agora vamos passar pro ataque. E aqui no ataque, galera, Pedro vai estar no meu time, claro, não vou nem pensar muito, tá? Cara, gosto muito do Caio Jorge, mas eu vou de Vitor Roque, acho que tem um potencial muito bom pra ele. O problema vai ser essa terceira vaga aqui, tá? Gosto do Yuri Alberto, gosto do Memphis Depay, Arthur Cabral é um nome interessante, Flaco Lopes também vale muito a pena, Ryan tá jogando demais, tá? Gosto também pra essa rodada, Renato Kaiser é um bom nome também, jogando em casa, potencial aí contra o Corinthians. Luiz Araújo eu gosto muito também para essa rodada. Arthur vale muito a pena, tá? Eu realmente estou na dúvida de quem eu vou acabar escalando nessa terceira vaga aqui. O Tapia é bom nome também, gosto dele para essa rodada. Tô bem na dúvida, tá, galera? Realmente aqui estou um pouco na dúvida aqui. Talvez eu dobre o Palmeiras contra o Cruzeiro, tá? Eu acho que tem uma boa chance do Palmeiras marcar com os dois atacantes aqui, Flaco Lopes e também o Vitor Roque. Por enquanto, galera, eu vou na garantia do Ryan. O jogo é difícil, mas vou continuar com ele aqui no meu ataque. Não sei, ainda estou na dúvida. Vamos ver se mais pra frente eu vou manter esse ataque aqui. Foi o meu ataque da última rodada. Vamos passar agora pro treinador. Pra treinador, rapaziada, Felipe Luiz será o meu técnico, jogando fora de casa contra o Fortaleza. Potencial muito bom. Abel Ferreira é um bom nome também. O David Ancelotti, outro nome muito bom pra essa rodada. Gosto dele também, tá? O Hernan Crespo do São Paulo é um bom nome também. Acho interessante, tá bom? O Sampaoli da equipe do Galo. E, cara, eu tô bem na dúvida aqui, tá? Talvez esse ataque aqui eu dê uma mudada aqui. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Eu quero colocar um outro atacante aqui. Vou colocar o Hulk, galera, por enquanto. Não sei se ele vai pro jogo, não sei se não vai. Vou deixar ele aqui só por causa dessa notícia que teve aí no meio de semana, tá bom? Mas tô na dúvida. Vamos passar aqui agora pro banco de reservas. Já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então tá aí, galera. Esse aqui é o nosso base para a rodada de número 30, tá? Lembrando que eu tô com o Hulk aqui, mas eu nem sei se ele tá machucado, se ele vai negociar pra sair do time do Galo mesmo. Coloquei ele aqui porque eu acho que tem um jogo interessante. Se ele renovar e for terminar a temporada aí com o Atlético Mineiro, talvez ele até se destaque um pouco mais nesse jogo. Vamos ver, é um jogo favorável aqui pra equipe do Galo e o Galo precisa muito do resultado. Nosso time tá indo com Rossi no gol, Alexander Barbosa, Arboleda, a dupla de zaga. Nas laterais eu tô indo de Cuiabano e o Guilherme Arana. No meio de campo eu tô indo de Felipe Anderson, Savarino e Arrascaeta, tá? Vitor Roque no ataque junto com o Hulk e Pedro. E o meu capitão para essa rodada será o Pedro do Flamengo.
esse será o meu capitão. Meu técnico é o Felipe Luiz. E o meu banco eu tô indo com Everson do Galo, Mailton do São Paulo, Murilo do Palmeiras, John da equipe do Red Bull Bragantino. E vou colocar o Ryan como meu reserva de luxo. Vamos confirmar essa escalação, lembrando que a gente vai fazer aqui provavelmente algumas mudanças aí até sexta-feira, e na live de fechamento, às 2 horas da tarde, a gente remata tudo, faz os últimos ajustes e vamos rumo à mitada. Se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais, meu amigo, minha amiga. Clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram. E vai aí no primeiro comentário fixado, clica no link para participar das nossas ligas tiro curto. Ou então, vai na descrição desse vídeo, clica no link que tá assim, ó, link para as nossas ligas. Lá você me procura que você pode participar das nossas ligas mata-mata, liga mensal, liga de tiro curto. Eu te mando todos os links lá e te ensino como é que você faz para poder participar das nossas ligas. Uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau!